Fala pessoal, aqui quem fala é o Marcel e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula de JavaScript, mas especificando com o Node.js. Como eu adotei um estilo diferente de vídeo, uma didática diferente, como a do curso em vídeo antigamente, nesse vídeo eu vim tratar e trazer sobre a história do JavaScript, como ele evoluiu, como chegou até aqui e como chegou o Node.js, ok? Como ele surgiu e toda essa história, ok? Mas antes de dar procedência a esse vídeo, eu quero apresentar para vocês a Square Cloud, um serviço ótimo de hospedagem para suas aplicações, seja ela um servidor Lava-Link, um site ou um bot de Discord. A Square Cloud oferece serviços muito bom, com preço muito acessível para o povo brasileiro, com planos a partir de R$10 para você que quer hospedar sua aplicação para o seu servidor próprio ou para o seu pequeno projeto que está em desenvolvimento, em crescimento, e também contando com planos empresariais para você que é dono de empresa, que precisa de velocidade, segurança e qualidade. Então, tendo falado isso, vamos pro vídeo. Link na descrição. Para quem não sabe, o JavaScript, ou JS para os mais chegados, é uma linguagem de programação utilizada para a criação de scripts dinâmicos do lado do cliente, como páginas web, mas hoje em dia é possível rodar ele do lado do servidor e na sua máquina, graças a uma tecnologia chamada Node.js. E muita gente acaba confundindo Java com JavaScript. A grande pergunta é, eles são iguais? E um é igual ao outro? A resposta pode não te surpreender muito, mas a resposta é não. Apesar de Java e JavaScript terem nomes bem parecidos, essas duas linguagens, elas são significativamente diferentes, tanto em sintaxe, semântica e casos de uso. E essa história começa bem antes de eu nascer, especificamente em 1993, quando o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputadores lançou o NCSA Mosaic, posteriormente conhecido só como Mosaic. Para quem não sabe, o Mosaic foi o primeiro navegador gráfico popular da web, que desempenhou um papel muito importante na recém-criada World Wide Web, ou WWW, além do nicho Next Step, onde a WWW havia se formado há uns 3 anos. E em 1994, uma empresa chamada Mosaic Communications, fundada em Mountain View, na Califórnia, onde que empregou muito dos autores do NCSA Mosaic, com o intuito de criar um sucessor para o Mosaic, assim dando vida ao Mosaic Netscape, posteriormente sendo mudado o nome para Netscape Navigator. E logo se tornou um dos navegadores mais utilizados e mais conhecidos da época. E uma coisa é que tudo nessa empresa, a Mosaic Communications, ele tinha um codinome, que o codinome para essa criação do Mosaic Netscape era Modzilla, uma junção de Mosaic com Godzilla. E guarde esse nome, porque futuramente vai aparecer algo importante, mas nem tanto, é só para contextualizar do porquê apareceu uma outra coisa. E depois do Netscape Navigator tomar uma grande proporção, a empresa Mosaic Communications decidiu mudar de nome para evitar problemas de propriedade com o criador do Mosaic, o navegador, mudando o nome para Netscape Communications. E um dos fundadores da Netscape Communications, o Mark Anderson, junto com a parte pensante da empresa, eles perceberam que o HTML, que é o que compõe basicamente um site, era muito estático e eles acreditavam que a web precisava ser mais dinâmica, ou seja, mudar constantemente, de acordo com o significado de dinamismo. E foi assim que eles chegaram na conclusão que o HTML precisava de uma linguagem de cola, que fosse fácil de utilizar para web designers e programadores, para assim poderem montar componentes como imagens e plugins. E em 1995, a Netscape Communication contratou um rapaz chamado Brandon Eich, ou Brandon Eich, esse cara aqui, que tinha um importante papel de criar uma linguagem que suprisse as necessidades que a Netscape, a empresa Netscape Communications, havia propôs, tendo feito um protótipo em maio da então chamada Mock. Para quem não sabe, foi o nome antes de ser JavaScript, que teve outros nomes, que foram a LiveScript, que foi implementado no Netscape 2.0 beta da época, que eles estavam desenvolvendo, e em setembro do mesmo ano foi renomeado para JavaScript, pois o nome Java estava em alta, porque uma outra linguagem tinha sido lançada também e estava sendo intitulada como a linguagem do futuro, a linguagem Java. Daí o nome JavaScript, por simplesmente estratégia de marketing e o nome estar em alta, o que ocasionou no grande sucesso da linguagem, mas uma linguagem não tem nada a ver com a outra, como eu já disse anteriormente. Mas com grande sucesso, vem o olho gordo das grandes empresas, e a empresa da vez foi a Microsoft. Com o grande sucesso do JavaScript, a Microsoft decide criar sua própria linguagem de programação baseada no JavaScript para implementar no seu mais novo navegador que estava lançando, o Internet Explorer. A Microsoft pegou uma boa base de JavaScript, como ele funcionava, e melhorou algumas coisas onde que já haviam sido relatadas por programadores que utilizavam o JavaScript, e lançou sua própria linguagem com o nome de JScript,
para evitar processos por apropriação de nome. Então a Netscape, vendo isso, ela pensou: não posso deixar isso ficar barato, não posso deixar isso virar bagunça. E foi quando ela decidiu contratar uma empresa de padronização, a famosa ECMA. E depois da Netscape ceder os códigos do JavaScript, que surge a linguagem ECMAScript, que é basicamente JavaScript, só que padronizado. Isso lá por meados de 1997. Agora, pulando um pouco para 2002, essa briga entre Microsoft e a Netscape meio que acabou quando lançou o seu novo sistema operacional, já vindo com o seu navegador, o Internet Explorer. Fazendo assim, o Netscape perdeu o seu posto de navegador mais utilizado, porque as pessoas pensavam: se eu já venho com um navegador padrão no meu sistema operacional, por que eu vou baixar outro? Que acabou ocasionando na queda da Netscape e falência da empresa. Mas após a falência da empresa, um grupo de pessoas decidiu criar uma fundação com o nome que eu já havia citado antes, a famosa Mozilla. E esse grupo de pessoas decidiu não parar com o ramo de navegadores, criando assim o famoso Mozilla Firefox. Mas esse navegador até ganhou uma grande relevância na época, mas foi quando em 2018 ele perdeu essa grande massa de usuários, porque em 2008 foi lançado um navegador pouco famoso, né? Utilizado até os dias de hoje por uma empresa também pouco famosa, né? A Google, lançando o seu navegador Google Chrome. O Google Chrome, que simplesmente é um dos maiores navegadores e mais utilizados até hoje, com o momento que eu tô gravando esse vídeo, tendo 68% do mercado utilizando esse navegador. E você me pergunta, como isso implica na história do JavaScript e do Node.js? Em 2009, o Google lançou a sua mais nova versão da V8, que é um motor interno para rodar JavaScript no navegador Google Chrome, que simplesmente revolucionou a forma de rodar arquivos JavaScript. E o que mais importa pra gente nesse momento é que a V8, um dos mais potentes motores internos para rodar JavaScript, ela foi feita em código aberto. Exatamente, o código desse motor é público para todo mundo olhar o código. E foi assim no ano de 2009 que um grupo de programadores mexeu nesse código da V8 e criou o então usado até hoje Node.js, assim possibilitando rodar scripts do JavaScript fora do navegador. E com essa nova tecnologia começou a surgir novas funcionalidades, como uma delas a criação de módulos, surgindo assim a primeira forma do NPM, o famoso Node Package Manager, assim possibilitando pessoas utilizarem bibliotecas criadas por outras pessoas. E tendo criado a NPM foi quando começou a surgir a Express, que é utilizada até hoje para criar aplicações web como site. Em 2010 e 2011, a NPM alcança a versão 1.0 e grandes empresas começam a adotar o Node.js, como o LinkedIn e a própria Uber. Pulando lá para 2017, a V8, o motor do Google Chrome, introduz o Node.js em sua suíte de testes, fazendo assim o Node.js oficialmente um alvo da engine de implementação ao Chrome. Em 2018 foram lançadas novas versões do Node.js e atualmente em 2024 estando na versão 20.12.0 no momento que eu estou gravando este vídeo. Logicamente tem outras coisas também que eu poderia ter colocado nesse vídeo, mas esses foram os tópicos e os pontos mais interessantes que eu achei de tocar sobre a história do JavaScript e do Node.js. E essa foi a história de como surgiu o JavaScript lá em 1993 em uma universidade e o Node.js. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Marcel, esse foi o vídeo. Valeu, falou e até a próxima.